No perfil de hoje eu estou conversando com o deputado Daniel Libreron. Deputado, eu deixei uma pergunta para você no bloco anterior sobre o seu pai ser o seu espelho, porque você fez coisas que fazia com ele e acabou se tornando como ele, de certa forma. E muito cedo, com 15 anos de idade. Ele foi o seu espelho, de certa forma? Ele foi e ele é o meu espelho. Hoje ele praticamente está com 67 anos, tem todo o pique. Eu falo para ele que eu peço a Deus o pique, a energia que ele tem, porque ele sempre trabalha pelo próximo. Eu não sei se a nossa apresentadora sabe, ele é missionário, mas ele está também licenciado e ele é vereador na cidade de Ribeirão Pires. Ele atua como parlamentar, porque essa é onde que entra o que você falou. Ciclismo, eu também ciclismo, missionário também missionário, parlamentar, ele também parlamentar. Isso. Então parece que é uma coisa até combinada, mas é a forma que a gente se entrega. E querendo ou não, todos nós que queremos chegar a um objetivo e a um rumo, nós temos que ter uma direção, nós temos que ter um espelho, nós temos que ter uma referência. E particularmente ele foi minha referência, ele é minha referência. Até porque, por se tratar do meu pai, muitos jovens que eu conheço gostaria de ter essa referência e infelizmente não tem. Então eu tenho ele como referência, como pai, como marido, como amigo, como homem de Deus, como servidor público. Então ele tem um exemplo vasto, não só para mim, mas para todas as pessoas que cercam e também o conhecem. Então, de uma certa forma, isso influencia até porque você quer coisas boas para você. E ele não faz porque ele é obrigado, ele não faz porque ele é forçado, ele faz porque ele gosta de fazer. E ele ensinou isso pra gente. E eu não tive outro caminho. Eu me senti à vontade nisso. Você era muito novinho, como dissemos, 15 anos. Sim. Nessa época, o jovem tem muitas inquietudes, não sabe muito bem para onde Imperativo. vai, não é? Não, às vezes até aos 20, Sim. entrando na universidade, ainda não sabe nem direito que profissão deseja. Nesse momento da sua vida, você já tinha essa certeza do que você queria fazer? Você não achou que poderia estar, por exemplo, comprometendo estudos regulares que você tivesse que fazer? Como era a sua visão? E seus pais te deram apoio naquele momento? Sim, com certeza. Até porque foi uma definição. Eu sempre fui bem decisivo. Eu nunca tive essa indecisão de estar no muro, de manhã pensar uma coisa, à tarde pensar outra, um mês pensar uma coisa, outro mês pensar outra. Pelo contrário, quando eu falava que era X, até porque, vamos dizer assim, a nossa criação ela foi uma criação muito forte, tanto de pai quanto mãe. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser sincero. A sua sinceridade ela não pode ferir, ela não pode machucar, mas ela tem que mostrar a sua seriedade diante do que você preza, diante do que você valoriza. Então, nessa idade, eu já tinha essa definição. Por quê? Porque isso me fazia bem. Então, quando você procura fazer uma coisa que te faz bem, não procura agradar outros, então você potencializa isso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tinha 13 anos de idade e uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando eu estava bem, assim, a vagar, mente mais tranquila, só que eu vi um dia um teclado, eu falei assim, poxa, eu quero aprender a tocar teclado. E aí eu peguei sozinho e entrei no quarto e comecei a tocar teclado. E aí começou a acontecer que a música, qual certas situações que eu tocava, num coral, num evento, muitas pessoas falavam assim, olha, muitas das vezes a mensagem que foi passada não me tocou e não me trouxe tanto uma mensagem quanto a letra da canção e a forma que você cantou. Então não é que você se orgulhava daquela situação, mas você se sentia útil. Então eu falei assim, poxa, mas eu quero ser mais útil. Eu não posso resumir a minha história apenas numa letra de uma canção, eu quero fazer parte da vida das pessoas. E ali eu comecei a potencializar isso. Aí eu comecei a estudar, a fazer curso de oratória, a fazer teologia, a começar a entender. Não que isso fosse necessário para a gente nos tornar ministros, se tornar pastor, até porque não é uma profissão, é uma vocação. E muitas pessoas têm uma formação, são pessoas que têm um conhecimento muito grande, muito vasto, mas às vezes não sabem utilizar isso da melhor forma, extraindo para ajudar as outras pessoas. Então você foi um tecladista autodidata? Sim, hoje eu toco tudo, por exemplo, se você ouvir hoje uma partitura, eu não consigo entendê-la, mas se você me dá uma música, eu pego o teclado e eu toco. Completamente autodidata, Sim. né? E você nunca pensou, a partir dessa época da sua decisão de ser missionário, em ter outra profissão paralelamente? Não, não necessariamente. Até porque eu me encontrava.
Eu não me via fora e não me vejo fora, até porque é uma coisa que eu me realizo. Eu me encontrei e me encontro todos os dias e não me arrependo, até porque já se passaram 20 anos, foi onde que particularmente conheci a minha esposa, ela me conheceu assim, ela me apoia nisso, ela me acompanha nisso e, tipo assim, eu me sinto realizado. 20 anos, por mais que eu tenha 35 anos de idade, então, tipo assim, eu tenho uma história que muitos com bastante idade não teria. Mas você foi ordenado ao pastorado aos 15 anos, foi isso? Não. Ali você começou o seu trajeto missionário, foi isso? Não. Como eu não poderia me tornar pastor aos 13 anos, eu me candidatei a ser um pastor aos 15 anos. Então aí você tem todo um percurso, você passa por uma aula, você passa tudo por uma formação, até porque você não passa de ser um adolescente. Pois é. E só que aí com 17 anos eu já estava com a minha primeira localidade atuando. Então, por isso que eu falo... Mesmo. Pastoreando, sim. Então, aqui no Rio, isso? Não, foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é onde já não estava mais em Montes Claros. Eu passei por vários bairros em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde que eu comecei, e aí eu dei sequência indo para Mato Grosso do Sul, fui para Manaus e aí cheguei aqui no Rio de Janeiro. E nessa época você tinha supervisão do seu pai ou você já estava seguindo já seguindo meu seu próprio rumo? Sim. Desde os 13 anos. Eu já não tinha, o pai já estava numa outra situação, eu já estava numa outra situação. Sendo tão jovem, você acha que você teve que renunciar a muitas coisas em função desse seu chamado vocacional? Sim. Coisas que um jovem normalmente faria e você teve que deixar de fazer? Sim. Muitas coisas, até porque as amizades. Porque hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Então, o convívio familiar, que isso ajuda muito, até porque não que hoje não esteja diferente, mas anteriormente nessa idade, é uma idade muito complicada que necessita de uma atenção dos pais, a orientação, e é aquela situação. Se o pai não educa, o mundo educa, e você não sabe de que forma o mundo vai educar. Então, devido à nossa formação, ela ser uma formação bem ajustada e trabalharmos muito em cima da verdade, e ser muito claro, nunca esconder nada, e pai sempre trabalhou isso com a gente sempre fomos amigos, somos parceiros. Mãe fala que, inclusive ela vai estar assistindo a nossa entrevista, e mãe fala assim para ela, não, sua mãe, se dá mais atenção à sua mãe, mas na realidade pai é pai, e como eu sou o filho único homem da família, a mãe sempre dá uma caidinha pro nosso lado. Vamos ver se ela vai concordar depois que assistir, hein? Vamos ver, Deus, hein? tá bom. Ainda no campo missionário, você exerceu outras atividades, como, por exemplo, foi radialista, foi gestor cultural. Se identificou com essa praia também? Sim, foi algo muito bom, até porque eu me encontrei. Porque tudo que tudo que é novo se torna um aprendizado e você vai evoluindo. Sim. Porque se você não evolui, você entra em extinção. E eu não queria ser mais um. Quer dizer, eu não gosto de ser mais um, eu não gosto de ser melhor, eu gosto de ser diferente. E para ser diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Então eu comecei a pegar técnicas, como eu sou meio que autodidata, então eu queria me aperfeiçoar na minha fala, na minha apresentação, então eu assistia os meus próprios programas. Eu não esperava as pessoas me criticarem, eu me autocriticava para que eu possa poldar certas coisas. E ali a gente veio fazendo a nossa trajetória. Eu comecei a fazer programa de rádio, da programação de rádio eu fui para a programação de televisão. Da programação de televisão, fui diretor do segmento de comunicação da televisão que presta os programas à Rede Record e outras emissoras. Então eu tive essa oportunidade de adquirir essa experiência com vários profissionais na área e isso me trouxe uma bagagem muito boa. Ajuda no campo missionário essa expertise? Sim, até porque você trabalha com comunicação. Por mais que você no campo missionário, quando você vai realizar um tipo de reunião, você fala com pessoas te olhando. E quando você vai para os estúdios, por mais que seja através do microfone ou através de uma câmera, você não fala só com uma câmera, você fala com milhares de pessoas. E então, só que no início você fica um pouco meio desconfortável, meio sem entender, mas daqui a pouco você pega e você começa a deslanchar e a experiência ela é muito boa. E isso ajuda muita gente. Com certeza. E na questão da administração, a qual eu tive a oportunidade, que é o Centro Cultural Jerusalém, para quem não conhece, é aqui no Rio de Janeiro, fica na suburbana, ao lado do Del Castilho. É um espaço, é um ponto turístico,
é aberta a todo o público. Eu fui gestor por 3 anos desse espaço, é uma maquete da cidade de Jerusalém, do 2º século depois de Cristo, de 800 metros quadrados, tem um guia, e as pessoas elas podem visitar, católico, espírita, ateu, evangélico, não importa qual seja o segmento religioso. É aberto para que a pessoa ela entenda um pouco da história de Jerusalém. É do antigo ao contemporâneo. Tem a história antiga, que é a maquete, e tem um pouco a história contando o que é a realidade hoje em Jerusalém. E é aberto ao público? É gratuita a entrada? Depende muito da situação, porque vai grupos, vai guias. Aí a pessoa procura se informar a respeito. O seu trabalho missionário, por exemplo, ele tem um foco muito especial em projetos sociais, como você colocou. Inclusive, você tem um que se chama Fé Positiva e Adotados, que com foco em moradores de rua, Anjos da Madrugada, entre outros que você tem. Essa ideia é a ideia de resgatar o ser humano, de dar a ele dignidade, retorno ao seu convívio familiar, mas isso independe dele se tornar um religioso, isso é voltado realmente para o humano ou tem alguma ligação? É preciso que ele também queira se tornar um religioso. Qual é a base dos teus projetos? Queria que você contasse para a gente também no próximo bloco. Agora eu faço um rápido intervalo aqui no Perfil e volto já já com mais Perfil para você. É rapidinho.